fraternidade. Ora vivam, caros amigos, estamos mais uma vez no ar para vos dar a conhecer mais um testemunho. Desta vez temos connosco o Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, o Sr. Engenheiro Aurélio Ferreira, a quem desde já agradeço a sua disponibilidade para poder, de facto, dar-nos a conhecer como viveu o 25 de Abril. E antes de mais gostaria de saber que idade é que tinha no dia 25 de Abril de 1974. Muito obrigado pelo convite, é um gosto participar nesta iniciativa que teve e apraz-me registrar que é uma iniciativa muito digna, porque num momento tão importante quanto é o que vamos viver ou que estamos a viver, é poder ficar aqui com alguns registros mais, sobretudo os registros de pessoas que passaram já por aquela fase. Eu em 74 tinha 13 anos, andava na escola, como a maior parte dos jovens da minha idade, andava na escola, na altura, a Escola Industrial e Comercial da Marinha Grande, hoje a Escola Engenheira Calazans Duarte, e era a minha vida, era uma vida, andava na altura, naquilo que se chamava o terceiro ano do curso, com curso geral dos liceus, seria o antigo quinto ano, seria hoje o nono. Sim, então estava na escola, foi para a escola de manhã, quando foi para a escola já ouviu falar de alguma coisa ou foi só dentro da escola que tomou conhecimento do que se estava a passar? Eu tomei conhecimento mais cedo. Eu, na altura, já tinha uma tarefa que o meu pai me tinha incumbido. O meu pai era padeiro e eu, antes de ir para a escola, ia fazer uma venda de pão à volta da casa onde vivia, em Casal Galego. E foi nessa viagem, nessa volta, por volta das 5h30, 6 horas, que passou uma pessoa motorizada, muito eufórico, alegre, contente, parou e disse-me: então, mas Aurélio, estás aqui a vender pão a esta hora? Então isto parou, porque houve uma revolução. Eu, na altura, não percebia bem o que é que ele estava a dizer, porque a minha missão era vender o pão e fazer a venda que o meu pai me tinha incumbido. Mas eu ouvi o que o senhor disse, explicou-me, disse-me o que é que era. Bom, eu acabei a venda e quando fui de bicicleta, que era o meu meio de transporte para a escola, já havia alguma movimentação que se percebia e que eu relacionava com o que o senhor me tinha dito. Efetivamente, quando cheguei à escola, a escola estava aberta, mas não houve aulas. Já foi um dia, não houve aulas, houve realmente ali uma dificuldade grande da interpretação daquilo que era. Eu creio, sinceramente, que na altura dizerem-me que havia uma revolução quando eu tinha 13 anos, fiquei, digamos que, apreensivo o que é que estava a acontecer. Acho que houve, nesse momento, quando cheguei à escola, um primeiro ato revolucionário, que foi o seguinte: nós, naquela escola, todos que vinhamos de bicicleta entrávamos pelo portão de trás e subíamos pelas escadas traseiras. Portanto, não nos era permitido aos rapazes entrar na porta da frente, porque aí estava destinado apenas aos professores e às meninas. E, portanto, o ato revolucionário foi naquele dia poder entrar pela porta da frente e subir as escadas, que na altura era só das meninas. Foi aquele momento que percebi: bem, alguma coisa mudou com toda a certeza, porque aqui já há uma alteração na escola. E depois não haver aulas foi um momento de alguma tensão, de percebermos o que é que aconteceu, de haver alguns professores que nos foram explicando o que é que tinha acontecido e que estava a acontecer, naturalmente, aquilo era tudo muito novo, e foi um tempo muito interessante. Então, e no final do tempo das aulas, regressou a casa? Sim, no caminho para casa, a Marinha Grande estavam em alvoroço, porque havia muita gente na rua. Nós íamos conversando, alguns amigos. Quando cheguei a casa, meus pais também me contaram, falaram sobre isso, e portanto já nesse dia houve uma clara informação daquilo que estava para acontecer, ou que efetivamente iria acontecer, porque não havia uma consciência da minha parte de que era exatamente uma revolução. Lembro-me, a minha avó estava em casa e disse-me uma coisa agarrada a chorar: se calhar já não vais para o ultramar. Esse é que era um momento mais importante, se calhar para toda a família e sobretudo para a minha avó. Recordo-me perfeitamente dela me abraçar, a chorar, a dizer: já não vais para o ultramar. Portanto, já havia um bom sintoma.
E nos dias subsequentes houve escola ou continuou a escola parada? A escola continuava aberta, aulas é que não havia. Aulas não havia. Não havia. Não havia e houve ali um período de alguma dificuldade, na minha opinião, que era nós não estávamos preparados para aquilo que estava a acontecer e, portanto, nós íamos para a escola, havia uma coisa chamada RGAs, que era a Reunião Geral de Alunos, que para nós, naquela fase até era uma coisa interessante, não ter aulas era uma coisa boa, porque nos íamos divertir, brincávamos e depois vinhamos para a rua, manifestávamos e, portanto, há ali um período, enfim, que decorre no pós-25 de Abril de alguma inquietação e até inquietação, hoje, à distância, se calhar poderei dizer que eu próprio e se calhar muitos jovens não estávamos preparados para aquilo que estava a acontecer. E o facto de naquela altura não haver aulas era bom, como sempre, qualquer aluno que não tem aulas, tinham feriados, era bom, naturalmente para aquilo que era a aprendizagem correu mal. A mim correu-me tão mal, quando cheguei a junho chumbei, portanto não passei, portanto foi a consequência, tinha a alegria, tinha a satisfação. Quer dizer, não houve passagem administrativa nessa altura. Não houve passagem administrativa e tive que repetir o ano no ano seguinte. Muito bem. Qual é a recordação mais forte que tem do 25 de Abril? Ou, por outras palavras, o que é que considera mais importante que o 25 de Abril e a Revolução dos Capitães trouxe para os portugueses? Bom, há aqui uma mudança que é fundamental naquilo que era a sociedade que vivia na altura, no passado, e que passou a haver. A questão de podermos conversar, podemos falar, podemos ir para a rua, nos podemos manifestar, era relevante para um jovem que tinha 13 anos. Hoje, por exemplo, podemos ter esta conversa, embora seja no interior da casa porque está a chover torrencialmente e muito frio lá fora e por isso está este ambiente, mas mesmo que a gente estivesse lá fora, nesse tempo, não a podíamos ter. Não podíamos. E portanto há aí uma manifestação dos cidadãos de poderem ter a liberdade de conversar, de falarmos, de abertamente dizer aquilo que pensávamos. Do ponto de vista daquilo que era a sociedade em si, talvez a manifestação da minha avó de não ir ao ultramar e, portanto, ir acabar a guerra colonial era um facto muito significativo e hoje, direi eu, muitos de nós estamos vivos, provavelmente, porque os Capitães de Abril fizeram uma revolução que nos permitiu terminar a guerra colonial. Esse penso que é o fator mais importante. A questão da altura de podermos viver em liberdade, poder ler, ouvir e falar, conversar, é um ato que hoje, sobretudo quem é mais jovem, que nunca viveu aqueles tempos, não tem noção, não faz ideia do que era. Eu recordo-me de ir até ao futebol e o meu pai muitas vezes me mandar calar, ou ouvir falar alguém e ele dizer, olha, ouviste aquilo, agora aquilo é para nós conversarmos em casa. Portanto são ações, são atos, são momentos que o 25 de Abril nos trouxe e que hoje devemos estar todos agradecidos a que aquele momento tenha acontecido. Principalmente vivendo na Marinha Grande, que era uma localidade com um passado de luta e com muita gente na clandestinidade envolvida para conseguir a liberdade, para lutar contra o regime, e sentia-se, não é? E a diferença sentiu-se logo a seguir. É verdade. Eu sou de Casal Galego, vivi em Casal Galego, e Casal Galego era uma terra, ainda hoje o é, mas era uma terra que tinha um componente de pessoas ligadas à luta antifascista, e que, volta e não volta, nos encontrávamos. Lembro-me de ir ao barbeiro e no barbeiro se falar alguma coisa que efetivamente não era vulgar falar-se na rua, no dia-a-dia. Recordo-me de andar a brincar no Pinhal e um dia em que ter encontrado em cima de um pinheiro um jornal, não era como hoje felizmente temos jornais em qualquer lado, e naquela altura não era, eu levei para casa e o meu pai, a primeira coisa que fez, vais lá voltar a meter o jornal, porque o jornal é para lá estar e é para continuar lá. E eu fui ao Pinheiro outra vez, voltei a meter o jornal. Isto são histórias que efetivamente hoje, para os jovens, se calhar são difíceis de compreender, mas era a realidade, era um tempo com muita dificuldade de se viver e que felizmente se transformou. Considera o Sr. Presidente que passados estes 50 anos os objetivos da revolução feita pelos Capitães de Abril foi plenamente atingida?
Deixa-me dizer que 50 anos passados, hoje vive-se melhor, não é comparável com o que se via naquela altura. No entanto, há que reconhecer que os valores e os princípios que cada um de nós, nas famílias e na sociedade, alteraram. Muitos deles para melhor. Recordo-me que havia alguns que eram os valores de pessoas que eram referências para cada um de nós, que hoje muitas vezes está distorcida. Sei lá, recordo-me que falar de um juiz, falar do professor primário, falar de um bombeiro, do polícia, eram figuras que estavam acima daquilo que era o patamar normal, vulgar, e o respeito que cada um de nós tinha por essas pessoas era um valor que vinha dos valores muitas vezes de nossas casas, era assim que nos ensinavam, era assim que nós refletíamos depois na sociedade. Essa parte não foi bem assumida, quer dizer que hoje mistura-se a parte da liberdade que existe, perdendo-nos muitas das vezes num processo que efetivamente não é exatamente o que a liberdade nos devia ter trazido. Mas isto é uma parte ínfima daquilo que é a bondade destes 50 anos que montamos. Hoje, felizmente, existe trabalho, existem condições sociais que não existiam, existe sobretudo na área da saúde algo que não existia naquela fase, era muito difícil. Hoje as pessoas têm condições para terem informação, para terem conhecimento. Os jovens hoje são muito mais cultos do que eram no meu tempo. Nós tínhamos dificuldade de ir à biblioteca, encontrar valores. Hoje nos telemóveis, nos computadores, temos toda essa formação e informação. Portanto, assim, há uma parte que temos que dizer que está cumprida o 25 de Abril, está por si os objetivos que eram. Se de pensarmos que são todos objetivos, não. Eu tenho a certeza que quem fez o 25 de Abril idealizava algo mais do que aquilo que hoje, em alguns momentos da sociedade, ainda não está a ser cumprido. Isto que eu falava no respeito que nós vamos tendo por cidadãos e por cada uma das pessoas que vão vivendo à nossa volta, muitas das vezes é distorcida, as pessoas não perceberam o que é efetivamente viver em liberdade. Sim. Mas isso creio que aparece muito mais em pessoas do hoje do que pessoas do antes de 74, porque os de 74 vivemos aquele momento, sabíamos qual eram essas posturas e hoje continuamos a fazê-lo. Os jovens, mais jovens, são mais libertos na decisão de viver, na aventura de viver. Não quer dizer que a gente não fizesse maldades naquele tempo, fizemos com toda a certeza. Felizmente hoje eles têm uma liberdade que têm dificuldade em perceber onde é que ela deve terminar, onde é que ela deve parar. E esse acho que é uma componente que temos que melhorar, temos que tornar a nossa sociedade uma sociedade mais respeitada, mais respeitosa. Temos que ser capazes de dar um pulo nesta área que eu acho que ainda nos faz falta e que esperemos que continuemos nesta progressão para que os nossos filhos e netos o possam fazer. Sim. Então, considera que passados 50 anos da Revolução do 25 de Abril, a democracia está consolidada ou estará em perigo? Não, eu creio que em perigo não está. Em perigo não está. Agora que vamos ter processos democráticos e processos da democracia, de alguma transformação, é isso que a liberdade também nos vai trazendo, vai-nos permitindo que cada um possa dizer e pensar da sua forma e da sua maneira, e portanto temos que viver de uma forma democrática que nos respeitemos a todos. Todos temos espaço para poder viver e conviver, e se o fizermos, acho que a democracia não está em perigo. Não, eu não creio que estejamos nesse patamar. Agora, que há algo que deve merecer a reflexão de toda a sociedade, daquilo que nos está a acontecer no momento até presente, sim, isso é uma obrigação de quem tem este espírito de liberdade, quem tem um espírito democrata, deve refletir o que é que nos está a acontecer na sociedade e perceber por onde é que vamos, que caminho é que queremos seguir, para que continuemos nesta senda de poder ter esta conversa e outras que vamos continuando a ter e fazer e podemos viver uns com os outros, respeitando as ideias de cada um. Nem todos temos que gostar da mesma cor, nem todos temos que pensar da mesma forma, e é essa interligação das diferenças de cultura, de diferenças de pensamento, que faz com que nós tenhamos uma sociedade muito, muito, muito mais aberta, muito mais agradável, é muito mais proveitosa. Acho que este é o caminho de hoje
temos todas as condições para sermos mais felizes do que tínhamos do ano de 25 de Abril. Muito bem, Sr. Presidente, Olho do Mocho agradece-lhe profundamente o facto de ter disponibilizado para vir testemunhar aqui como viveu o 25 de Abril. Foi uma conversa também muito interessante. Esperemos que seja, ou que haja oportunidade para que o Olho do Mocho possa ter mais conversas com Sim. o Sr. Presidente. Ficamos ao inteiro dispor e, caros amigos, assim damos por terminado mais um testemunho nestes 50 anos, 50 testemunhos com que estamos a festejar o 25 de Abril de 1974. Obrigado por nos estarem a ouvir e continuem atentos porque brevemente irá surgir um novo testemunho. Obrigado. Posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.